Vocês lembram que a gente testou aqui o Galaxy A53 ano passado e olha, ele passou um perrengue nos nossos testes de jogos. Essa vez chegou o Galaxy A54. Será que a Samsung realmente melhorou o smartphone para esse ano a gente ter um smartphone intermediário bom para jogos? Vamos descobrir agora. O tão falado Galaxy S54 foi lançado em março desse ano, há pouquíssimo tempo. Ele tem um processador Exynos 1380, tem 8 GB de memória RAM e para abastecê-lo uma bateria de 5.000 mAh de capacidade. A tela, coisa linda, a tela não fica para trás no quesito de qualidade. Ela tem uma Super AMOLED de 6.4 polegadas, um tamanho que eu acho muito bom, com resolução Full HD e 120 Hz de atualização. Fluidez total para a gente jogar. Será que algum game vai passar de 60? Será que algum vai tancar no 120? Vamos ver. Se você ficou animado com as configurações do Galaxy S54, bem, o preço dele está um pouco elevado ainda. Como é um lançamento, ainda considerado um lançamento, esse cara está custando cerca de R$2.000 para comprar ele hoje. E o concorrente do A54 nos nossos testes vai ser a versão passada dele, o A53. Então a gente vai ter um exato quesito sabendo se ele evoluiu ou não. O desempenho do A53 foi tão iconicamente desastroso que criou um marco importante na história do nosso canal aqui. Um smartphone que não conseguiu rodar bem Free Fire. O quê? Não acredito. Críticas à parte, comparar o A54 com o A53 é bem importante para a gente analisar a evolução do Exynos 1280 de 2022 para o 1380 de 2023. Então senta aí e a gente vai descobrir se o A54 evoluiu comparado com o A53. Primeiro jogo, por incrível que pareça, o A54 foi um dos aparelhos que rodou muito bem o CarX Street. Com todos os gráficos no médio, cheio de frufru, o game rodou tranquilamente e sem nenhum problema que piorasse significativamente a experiência de jogo. O A54 mandou ver com uma média de 27 frames a 90% de estabilidade. O A53 não chegou a ser testado nesse jogo, por isso é um selo roda apenas para o A54. Eu confesso que me decepcionei um pouquinho com a performance do A54, mas a culpa é totalmente minha por ter mantido talvez uma expectativa alta demais. Infelizmente, o celular não libera a opção de 60 frames com a qualidade gráfica no médio. Apenas 60 frames se você rodar com tudo no baixo. O que é bem normal para um aparelho dessa categoria aqui. Enfim, o A54 ainda mandou muito bem com seus 40 frames de média e uma estabilidade de 99%. O A53 ficou muito próximo nessa rodada, pontuando uma média de 37 frames com 98% de estabilidade no Call of Duty Mobile. Selo roda para os dois smartphones testados. E se você é um espectador assíduo aqui do canal, vai saber que a gente já testou o Diablo Immortal muitas vezes e na maioria delas o game rodou com desempenho meia boca, com apenas 30 frames. O que surpreende dessa vez é que o A54, que é um aparelho intermediário lançado há pouco tempo e possui um processador também em lançamento, ainda mais um Exynos, conseguiu rodar esse game com 60 frames sem travar uma única vez. Eu deixo aqui meus parabéns para a Samsung pelas maracutaias que fizeram com a Blizzard para rodar esse game de forma maestral. É realmente impressionante quando o celular comum sai fora da curva e toma um caminho diferente dos outros. Enfim, o A54 pontuou 59 frames de média com uma estabilidade suave de 100%. Selo roda liso para o Galaxy S54 no Diablo Immortal. E durante a nossa partidinha tradicional no eFootball, tudo correu normalmente, sem problema algum e com uma performance excepcional como era de se esperar. O A54 não fez nenhum milagre a rodar o game com 120 frames, também não desempenhou abaixo da média, com aquelas médias de 30, O resultado foi de 60 frames com uma estabilidade cravadinha e 100% com os gráficos mais baixos. Portanto, selo roda liso para o A54 no eFootball. Assim como dissemos anteriormente que a Samsung deve ter feito alguma maracutaia com a Blizzard, a gente está falando o mesmo aqui para a Epic Games. Já é um fato conhecido que o Fortnite Mobile rode bem com um desempenho muito mais alto que nos smartphones que são da Samsung. Só que dessa vez o boost de performance foi além do comum, se liga. Com os gráficos no médio, resolução 3D 100%, o A54 pontuou uma média de 54 frames, com mínima de 40, absurdamente suave tudo.
O A53 ele também não mandou mal no Fortnite, pontuando uma média de 30 frames com uma mínima de 20. Será que a Samsung aprendeu agora a fazer os processadores Exynos? Porque esse desempenho é algo difícil de se acreditar quando a gente leva em consideração que os aparelhos testados são intermediários. Enfim, selo roda liso aqui para o Galaxy A54. Agora, essa comparação aqui chega a ser engraçada, porque enquanto o A54 desempenhou tudo nos conformes, o A53, eu não sei se vocês lembram, mas ele tirou um selo não roda no FreeFAS, envergonhando no mínimo umas 3 gerações de smartphones ao mesmo tempo. Brincadeiras à parte, o A54 aqui marcou uma média de 60 frames com 100% de estabilidade, graças a Deus, né? Enquanto isso, quem deixou a desejar foi o A53, como a gente já falou, né? Pontuando somente 29 frames com 100% de estabilidade. Selo roda liso pro A54. Ai, aquilo foi muito bom, velho. E você sabe como é difícil rodar o Genshin Impact com maestria, não é mesmo? Apesar de ter mandado bem em vários outros games da lista, nessa etapa aqui o A54 decepcionou bastante quando o quesito foi desempenho. Uma média de quadros obtida durante a jogatina com os gráficos no médio foi de 27, com estabilidade marcando em 67%. A performance certamente foi melhor do que o concorrente, porém ainda não foi suficiente para que nos deixasse assim satisfeito, que fique bem claro, né? O A53 pontuou mais ou menos a metade do que o A54 pontuou, uma média dele de 13 frames com estabilidade de 80%. Selo não roda para nenhum dos dois smartphones. Vai ter que colocar tudo no mínimo. Agora, com uma reviravolta impressionante, quem levou a melhor nessa rodada dos testes de Mortal Kombat foi o A53. E olha que interessante. O A54 marcou seus singelos 82 frames de média com uma estabilidade de 99%. Tudo bem, nada errado aí, né? Foi uma frame rate boa. Só que o A53 superou nossas expectativas nesse game, pontuando uma média de 97 frames com estabilidade levemente inferior de 96%. Os dois mandaram muito bem, porém quem levou a melhor foi o Galaxy A53, que recebeu um selo roda competitivo. Aliás, o A54 também, né? Passou de 60 frames. Normalmente quando a gente usa o GFX Tool, aquele programinha que libera os gráficos de FPS no PUBG, a taxa de quadros dentro do game fica instável depois dos 60. O A54, porém, conseguiu aguentar bem esses efeitos e proporcionar uma jogatina bem estável, sem muitas variações de frame rate. Tá certo que o FPS também não atingiu aquele limite de 90 frames, porém jogar com 83 quadros de média e uma estabilidade de 96% tá excelente. Quem mandou mal foi o A53, que pontuou míseros 29 frames de média com 100% de estabilidade. A gente não usou o GFX Tools no teste dele, porém isso prova que para jogar PUBG com os gráficos medianos no A53 vai ser necessário você colocar tudo mais baixo para poder pegar uma frame rate maior. Do contrário, você vai sofrer com falta de fluidez e travadas constantes. Selo roda competitivo para o A54, veja só. Eu já vi desempenhos piores e também já vi desempenhos melhores do que esse aqui do A54. A quantidade de quadros está na média, porém nada nessa performance surpreende além do que deveria. Com 66 frames e uma estabilidade de 84%, o aparelho leva o título de melhor celular para jogar Tower Fantasy na sua categoria. Porém, eu ainda baixaria um pouco mais os gráficos para acabar com aquelas travadinhas, os stutterings e a falta de estabilidade que a gente percebe aí nas filmagens. Finalizando com chave de ouro, o selo roda competitivo para o A54 no Tower Fantasy, mais um. E para medir a temperatura, a gente jogou 1 hora de Call of Duty Mobile no modo Battle Royale com os gráficos no máximo, para saber quanta bateria é perdida nesse período também, e assim a temperatura que atinge nas áreas de superfície do aparelho. E depois dessa jogatina, o A54 aqueceu 18 graus na sua superfície e perdeu 15% de carga. A gente está acostumado com os processadores Snapdragon consumindo aí somente 7 ou 8% de carga em 1 hora de gameplay. E acaba esquecendo como as outras marcas tendem a torrar mais bateria do que o costumeiro, né? A variação de temperatura do A54 também foi um ponto preocupante, visto que em dias mais quentes ela pode atingir números bem altos, causando lag e, claro, incômodo nas suas mãos, porque essa superfície lisa aqui chega a perturbar. O que antes era considerado por nós um desempenho tenebroso, agora se tornou um dos melhores intermediários que a gente já testou. O Galaxy A54 não peca em praticamente nada quando a gente está falando de performance.
rodando bem a grande maioria dos jogos com o gráfico no médio, lembrando disso. Agora preste atenção, um dos pontos negativos que notamos durante o teste foi a quantidade de calor que esse aparelho emana durante uma gameplay mais longa. Também no Genshin Impact, que é uma das jogatinas mais pesadas, a temperatura da superfície dele chegou a alcançar incríveis 44 graus, que é um valor muito alto e desconfortável para os seus dedos você ficar segurando o smartphone na mão. Com o término da nossa análise, a gente concede ao Galaxy S54 o selo roda liso, já que ele amassou completamente os nossos testes. E atualmente ocupa o primeiríssimo lugar do nosso ranking de desempenho dos celulares intermediários analisados em 2023. Parabéns para a Samsung. E aí, o que você achou? Pensou que o A54 ia ser tão mal quanto o A53? Não. Samsung sabe melhorar seus problemas e graças a Deus fez isso com o A54, que promete ser um dos smartphones melhor custo-benefício de 2023. Ainda vai sair uma análise completinha dele lá no canal Oficina da NET, assim como o comparativo com o seu antecessor, o A53. Então acompanhe tudo aí em nossos canais. Já te inscreve, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos que têm Samsung. Um grande abraço e até o próximo vídeo.